Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para este sábado, o último sábado do mês de março, Santo Sábado do Senhor. Vamos falar sobre o livro de Juízes, como eu tenho dito, uma rápida reflexão sobre o tema. Primeiro, o livro de Juízes, ele não tem seu autor devidamente revelado, se está firme ou não. A tradição apresenta o profeta Samuel como autor do livro, tá? Foi escrito entre 1045 e 1000 antes de Cristo, né? E teve como propósito, narrar as guerras de libertação que começaram na realidade com a derrota dos cananeus e terminaram com a derrota dos filisteus e a morte de Sansão, né? Depois são conhecidos como um apêndice e não se refere aos capítulos anteriores, outros versículos que são bastante interessantes, tá? Esses capítulos são enxergados como um tempo quando não havia rei em Israel. Está lá em Juízes, capítulo 17, verso 6. Né? Nós temos, por exemplo, o livro de Ruth, era originalmente uma parte do livro dos Juízes, mas em 450 depois de Cristo foi removido e tornou-se, como nós sabemos, um livro próprio. Né? Como versículo-chave, nós podemos indicar Juízes, capítulo 2, versos 16 a 19. Abre aspas. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, com letra minúscula, deuses, e os adoraram, né? Então você pode ler esse versículo aí do 16 ao 19 que vai te mostrar isso. Em resumo, o livro de Juízes é um relato trágico de como Deus foi, abre aspas, tido como certo pelos seus filhos, ano após ano, século após século. Juízes é um triste contraste do livro de Josué, pois Josué narra as bênçãos de Deus, ou as bênçãos que Deus concedeu aos israelitas pela sua obediência. E daí conquistaram terras. Em Juízes, os israelitas foram desobedientes e idólatras, o que causou muitas derrotas. Muitas derrotas. Contudo, Deus nunca deixou de abrir os seus braços de amor ao seu povo, sempre que se arrependeram dos seus maus caminhos e invocaram o seu santo nome. Está lá em Juízes, capítulo 2, versos 18. Né? Foram 15 os juízes de Israel. Então, através desses 15 juízes, Deus honrou sua promessa a Abraão, de proteger e abençoar a sua descendência. Isso você vai encontrar lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 12, versos de 2 a 3. Após a morte de Josué e seus contemporâneos, os israelitas voltaram a servir a Baal e Astarote. Deus permitiu que os israelitas sofressem as consequências de adorar os falsos deuses, Houve a permissividade de Deus. Foi então que o povo de Deus clamou a Deus por ajuda. E aí entraram os juízes em ação, porque Deus enviou os juízes aos seus filhos para guiá-los em uma vida justa, né? E foi assim a história que você vai encontrar com mais detalhes lá no livro de Juízes. Lembrando que os juízes repetidamente continuavam a virar as costas para Deus e a voltar-se às suas vidas perversas.
né? Mas Deus manteve a aliança com Abraão. Leia o livro de Juízes e comece a estudar ainda mais e saber mais sobre a nossa história, a história do povo de Deus. É isso que eu aconselho a você e recomendo que você faça com sua família. Que Deus te abençoe.